E aí, tudo bem? No final agora de 2024, eu decidi reler uma das obras que mais me encantou, né? Que Vamos Sempre para a Rússia, vai ser uma literatura que sempre vai me cativar muito, que é Crime e Castigo, que talvez seja o maior romance da literatura russa. Existem muitos outros, não tirando o mérito, mas é um romance que tem uma qualidade literária, filosófica, discursiva tremenda. E neste romance, que vai tratar a história de Raskolnikov, Rodion Raskolnikov, que é um jovem intelectual, um estudante de direito, mas que por alguns motivos ele vai se ver em uma miséria tremenda. Essa miséria vai ser bem descrita aqui na narrativa. E por isso ele vai desenvolver uma ideia, a ideia que vai consistir em que o mundo é dividido em por duas pessoas, né? As pessoas que são como pulgas, como pessoas que são marionetes, e pessoas que são as pessoas que vão moldar a história, né? São as pessoas, assim, digamos, principais da história humana. Então ele vai se ver como uma dessas pessoas principais, não vai se ver como essa pulga, essa teoria que ele criou, trocando em miúdos. E por estar nessa miséria, ele vai e comete o ato de assassinar uma senhora a quem ele devia, e acaba assassinando também a empregada, a irmã dessa senhora, tá? É um crime que foi premeditado. Ele queria dinheiro para... Enfim, ele se achava como Napoleão, como esses grandes líderes, e ele queria dinheiro para tentar ser uma pessoa melhor e ajudar, entre aspas, a sociedade a criar um mundo melhor. Essa teoria vai ser bastante criticada, né, porque ela vai dar voz ao niilismo naquela época, a algumas teorias que vão nascer na Rússia e já estavam propagadas na Rússia. E dentre as outras questões, essas questões de direito, de política, ele vai se perguntar, dentre muitas coisas, o que vai ser o crime, né? Nesse caso, ele vai justificar, como nós temos em várias passagens do romance, que ele vai justificar esse ato que não vai ser propriamente um crime, tá certo? Porque era algo bom para a sociedade, para a comunidade, para a história, porque aquela senhora não era nada. Então vemos um pensamento que talvez ele esteja na mente de muitos desses assassinos, dessas pessoas que praticam mal ao outro, né? Mas enfim, o crime em si foi perfeito. Não houve nada que o denunciasse a princípio, mas existe algo nas pessoas que vai denunciá-las sempre, que é a consciência, né? E a consciência de Raskolnikov falou muito. Então ele ia delirando. Ele era um jovem que tinha uma personalidade cristã, embora estivesse um pouco embevecida, ofuscada por essas novas ideologias, e essa consciência vai começar a despertá-lo. E ele vai começar a cair em transes, em delírios, e vai começar a entregar provas para pessoas cruciais nessa investigação, porque o nome dele contava como um dos devedores daquela velha, da senhora que foi morta, mas que ele não era um suspeito a princípio. Então ele vai conversando muita besteira, né, para os policiais, e vai entregando as pistas. Ele chega a confessar em momentos, como se estivesse bêbado nos bares e tal, que ele tinha matado a velha. Então ele dá detalhes. Sobretudo isso vai se intensificar quando eles acusam um pintor que estava fazendo um trabalho naquele apartamento. Então essa loucura dele vai se intensificar, porque ele vai pensar, mesmo que inconscientemente, né? Cara, alguém vai ser condenado por uma coisa que não fez. E a gente vai ver ele entregando-se, né, constantemente, e vai chegar até um momento em que ele vai ser julgado e vai ser preso. Mas só que Raskolnikov, o que é interessante, ele vai alcançar o arrependimento de fato, e o que esses russos vão utilizar, sobretudo Dostoiévski, ele vai alcançar arrependimento no Evangelho, em Deus, mas na figura de uma prostituta.
que era uma pessoa que estava naquela época da Rússia, estava na parte mais inferior da sociedade, né? Que é a figura de Sônia. Sônia vai ser como que uma santa, ela vai se arrepender de muitas coisas também. Ela era prostituta não porque queria, mas a situação era o único meio dela sobreviver e sustentar a família. E ela vai ser o intermédio, né? Deus vai tocar Raskolnikov por meio dela. E Raskolnikov ele vai ser preso, vai para a Sibéria. Sônia decide ir com ele. E lá, mesmo com todas as dificuldades, Raskolnikov no final ele vai alcançar o perdão, porque ele vai ler o Evangelho e vai ser tocado, não é? Então, este romance, que é, digamos, um dos maiores da literatura, dentre os muitos temas, as leituras vão ser sempre infinitas, mas nós podemos traçar aí as consequências da pobreza numa sociedade, né? Desde as classes mais intelectuais, como por exemplo a figura de Raskolnikov, até as classes, digamos, mais comuns do dia a dia, que é no caso de servidores públicos de cargos inferiores naquela época, enfim, a pobreza que pode levar qualquer pessoa à miséria humana, e a cometer atos que talvez sejam injustificáveis, certo? Mas fica aí uma dica de leitura, uma leitura bastante profunda e que requer um pouco de atenção, certo, pessoal? Valeu!